Cacau Menezes, ao vivo. Polito, chove tainha na Ilha da Magia. E lá, 40 mil tainhas agora de manhã na praia da Pinheira, em Palhoça, 30 mil tainhas nos Ingleses, norte da ilha. Meu celular não cabe mais tanta tainha, cara. Hoje eu vou comer umas 2, 3 aqui do meu celular. Aloha, boa tarde, Polito, boa tarde, estimados de mais uma quarta-feira sem futebol, sem transporte coletivo, sem cinema, sem beijos e abraços, mas com muita tainha, com sol e ainda muitas esperanças de que dias melhores virão e a reclusão vai passar. Tá passando, aliás. Decisão da Prefeitura de Porto Belo de impedir o trânsito de lanchas e iates para evitar aglomerações não pode ser chamada de isolamento social. É isolamento de coluna social. Sabia que ia sobrar para mim? Na Europa, a vida voltando ao normal. Cinemas, teatros, centros comerciais e casas de espetáculos, à exceção de Lisboa, voltaram a abrir suas portas em Portugal, depois de quase 2 meses fechados devido à pandemia do Covid-19. Com as novas liberações por parte do governo português, o trabalho remoto, por aqui conhecido como home office, deixou de ser obrigatório. Na França, que de mortes está igual ao Brasil, mostrei ontem, o verão já começou e com muita festa nas ruas. Na França e em vários países, inclusive a Itália, que estava muito mal. E se você pensa que tudo é tudo, pode estar errado. Tudo pode ser a metade se o tudo for mais que o tudo. Não entendeu? A Dilma te explica. Uma falsidade. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Se trata que a distribuição é 70% a 75% para a União, Estados e municípios. Os outros restantes, esta é a lei, os outros restantes é que são, a Petrobras tem direito a 30%. Deu. Vou ser sincero, se eu tivesse a ex-presidente como professora, não teria parado de estudar tão cedo. A humanidade, sim, tem sido o grande vírus. A declaração é da cantora Rita Lee, principal estrela do rock nacional nos anos 70 e 80, em excelente entrevista à revista Veja desta semana, onde confessa que fazer parte do grupo de risco por ter 73 anos pode ser uma chatice, mas não para ela. Não vou morrer desse vírus voodoo e peço ao universo que minha morte seja rápida e indolor, de preferência dormindo e sonhando que estou com minha família numa praia do Caribe. A ideia de morrer dormindo é boa, mas não no Caribe. Mas gosto não se discute, né? Você pensa que berimbau é gaita? Né não? Às vezes a situação é pior do que parece. Se não está fácil para nós, imagine então para ele, que ao contrário do que poderiam pensar, não é o Diego Maradona e nem o Rico Lobato. Quer um exemplo a ser seguido? Faça como o seu Hernani, pai do Meirinha. Põe na tela aí, amarelo. Aos 87 anos de idade, pratica exercício e atividade física 3 vezes por semana com o seu personal trainer. Se isso motivou você aí do outro lado da telinha, lembre-se que nunca é tarde para começar. 9 e 10. Aí.
Muito bem, o filho é do ramo, viciado em malhação, logo tem a quem puxar. E quem comemorou ontem 75 anos de idade, cumprindo rigorosamente a quarentena no seu big apartamento de Floripa, com Tânia, a esposa, filhos, netos, noras e genros, por perto, claro, foi o nosso grande capitão Oberdan Vilaim, que brilhou no Coritiba, Santos de Pelé e Grêmio de Porto Alegre, conquistando muitos títulos, inclusive internacionais, em todos os clubes. Foi o jogador de futebol de Santa Catarina mais bem-sucedido de todos os tempos. And every byway, oh and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh and more, much more than this, I did it my way. E daquele timaço do Pelé, o Oberdan também foi, depois do Pelé, o jogador mais bem-sucedido financeiramente. Vida longa para o nosso capita, nosso orgulho. Está no jornal ND de hoje. Em depoimento ontem na Assembleia Legislativa, Márcia Pauli, servidora que num primeiro momento quiseram jogar a culpa nela pela absurda quantidade de dinheiro no esquema fraudulento da compra de respiradores na China, reafirmou o que havia dito aqui em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, que as principais autoridades do Estado estavam inteiradas da criminosa negociação. Tradução: para todos estavam inteirados. Se eu subir na cruz, a minha mão será única. Aliás, não será única, terei companhia. Até Jesus Cristo teve com quem conversar enquanto agonizava pelos nossos pecados. O mundo assiste os protestos nos Estados Unidos pela morte de um cidadão negro por um policial branco, com a adesão de manifestantes arruaceiros, infelizmente, que estão quebrando tudo em nome da boa causa. Dono do Point do Riozinho, no Campeche, tem duas irmãs morando nos Estados Unidos, uma em Idaho e outra em Miami. A diferença é que em Miami, sua irmã, que trabalha numa franquia de uma loja conhecida mundialmente, recebeu com todos os outros funcionários orientação para que, em caso de quebra-quebra na loja, saiam todos pelas portas do fundo. Já a outra, de Idaho, está mais segura. Se chegar, vão morrer. É que nos Estados Unidos eles podem defender com armas a sua vida e o seu patrimônio. Aliás, o xerife já mandou o seu recado. We have received information in social media that some of the criminals were going to take their criminal conduct into the neighborhoods. I would tell them, if you value your life, you probably shouldn't do that in Polk County, because the people of Polk County like guns. They have guns. I encourage them to own guns, and they're going to be in their homes tonight with their guns loaded. And if you try to break into their homes to steal, to set fires, I'm highly recommending they blow you back out of the house with their guns. So leave the community alone. And we'll do our best to support the community.
But ladies and gentlemen, make no mistake about it. A gente está vendo dois tipos de protestos. O verdadeiro, que se alastra pelo mundo, jovens saindo às ruas abraçados com policiais negros para protestar. O outro, infelizmente, são marginais pagos por movimentos antifascistas. No Brasil, viu, Polito, podemos vir a sofrer do espelhamento do que acontece por lá, como sempre, aliás, importando uma intolerância que aqui não temos. Bom trabalho. Falou e disse, Cacau.